Oi, o meu nome é Jean, hoje é dia 14 de fevereiro e agora é 00:18. Eu vou conversar com vocês um pouquinho, pra começar, né, sobre o meu aparelho. E antes de começar a falar sobre isso, eu quero comentar que eu vou trocar um pouquinho como eu posso dizer? A forma que eu vou postar os vídeos do canal, porque antes eu gravava o encontro inteirinho e aí eu repartia em partes, né? Eu repartia em partes, ficou muito redundante. Eu repartia o vídeo e ficava assim, 3 vídeos com o mesmo encontro, só que obviamente uma continuação, né, do encontro. Porque, me incomodava saber que o encontro teve 1h30, aí eu acelerava o vídeo e aí ele acabava ficando com 16 minutos, 20 minutos. E eu não queria postar 20 minutos de vídeo em um só, né? Então eu que repartia 4 minutos pra cada vídeo, com um tema diferente. Aí eu pensei assim, eu ainda vou continuar falando, porque eu meio que fiz o canal pra eu poder falar. Então eu tô falando, só que vou parar de repartir os vídeos, eu vou começar a postar eles inteirinhos. O encontro teve lá 2 horas. Aí eu vou acelerar o vídeo, obviamente, como sempre. E aí eu não vou mais repartir, vai ficar com os 20 minutos que sobraram, assim, acelerados. Minha dicção tá morta, eu não treinei minha dicção hoje. Mas, eu queria só avisar isso. Os vídeos estão gigantes? Sim, só que eles sempre foram, só que dessa vez eu não tô repartindo. Então não vai ser mais 4 minutos vezes 3. Vai ser tudo junto. 12 minutos de vídeo, ou mais, né? Eu acredito que esse daqui tenha 16, 17, no máximo 20, eu acho, pra esse daqui. Se acontecer de um dia tiver, não sei, 4 horas de vídeo, vai ser 4 horas mesmo sem repartir. Vai ser assim. Mas eu ainda vou continuar quebrando os áudios normalmente. Eu quero começar falando sobre o meu aparelho, vai ser algo bem rapidinho, depois eu já vou trocar o tema. E é o seguinte, eu coloquei o aparelho em cima no mês passado e eu tava com muito medo, já falei sobre isso, de que eu não conseguisse mais falar direito, porque, gente, eu tenho vários amigos que colocaram o aparelho e eles não conseguiam mais falar, eles não conseguiam pronunciar diversas sílabas. E eu fiquei com medo disso acontecer comigo, porque eu dependo da minha fala pra poder trabalhar, pra poder estudar, pra poder apresentar projetos. E se eu não conseguir articular bem, lasquei-me. E assim, não aconteceu isso no mês passado, né? Porque eu só tava com o aparelho na parte de cima. E aí, neste mês de fevereiro, dia 9, dia 6. Dia 6 eu coloquei a parte de baixo. E eu sinto que não mudou nada. Tem umas pedrinhas na minha boca, eu ainda sinto. Só que eu não sinto a parte de cima, então já é interessante. Eu só sinto a parte de baixo porque ela realmente é nova, não existia na minha boca e agora existe. Mas é questão de acostumar. E isso me incomoda um pouco, uma coisinha que eu não abordei muito bem no outro vídeo, é que eu não consigo comer direito. E isso me irrita muito, porque, gente, eu sempre falo, eu adoro comer. E se eu não posso comer? Poxa, o que eu sou neste mundo? Eu sou um comedor, então eu preciso comer. E saber que eu não posso, por exemplo, pedir sushi agora me irrita. Eu tenho dinheiro pra pedir o sushi, mas eu não tenho como comer o sushi. Eu não tenho como comer hot dog, eu não posso comer x-salada, eu não posso comer nada. Não posso comer coisa gostosa porque vai acabar doendo em algum momento. Hoje eu comi salgadinho, foi uma delícia. Só que me deixou chateado eu não conseguir comer de uma forma normal. Eu tenho que abrir minha boca porque parece que vai doer menos se eu abrir minha boca. E comer de boca aberta não é confortável pra ninguém. Então assim, eu até evito comer na frente dos outros porque é constrangedor. Só que é uma maneira de não doer. E enfim. Então, 2 probleminhas já listados. Eu não consigo falar direito, era uma preocupação, isso não aconteceu, olha só. Eu estou falando normalmente, as pessoas podem entender o que eu estou falando. E também a parte da comida, que vai melhorar. Porque assim, gente, tem pessoas que falam, porque só dói em 3 dias, depois pode comer normal. Comigo não foi assim, no mês passado eu coloquei o aparelho dia 9. E aí só foi ficar bom no dia 20, do dia 19 pro dia 20 eu fiquei melhor. Ou seja, foram 11 dias de luto. Não, 20 menos 6 dá quantos? Eu não sei dar várias exatas, eu não sei fazer conta de cabeça, eu preciso de um papelzinho. Ou de uma calculadora, que é melhor. Mas, assim, demorei muito pra me sentir bem. Eu até anotei no meu diário que quando eu consegui comer, realmente sem precisar deixar a boca um pouquinho aberta, etc, pra não doer tanto. E este mês, eu coloquei dia 9, hoje é dia 14. 14 menos 9, eu também não sei. 10 menos 9 dá 1, e aí 1 pra chegar... gente, eu não sei, fazer conta de cabeça não dá. Mas enfim, galera, complicado, é muito chato, sim, só que eu vou sobreviver, eu tenho certeza que eu vou sobreviver. Eu queria compartilhar isso porque eu sinto que
Ai, eu não sei, eu preciso reclamar disso, porque é chato, eu quero comer, eu não posso, eu queria pedir hambúrguer de sushi, ou sushi de hambúrguer, eu não lembro como se chama, parece muito gostoso. Eu queria muito experimentar, mas eu não posso. Eu tô com dinheiro aqui, eu guardei o salarinho, mas, cara, eu quero chorar. Enfim, eu estou esperando eu ficar melhor, como foi no mês passado, pra poder comer de novo. E eu sei que no mês que vem vai ser realmente menos tempo, porque é normal, né, gente? É normal que eu me acostume com o aparelho, que eu consiga comer melhor, ou pelo menos comer normalmente em menos tempo, né? É o que eu quero, né? De repente esses 3 dias venham milagrosamente pra mim, porque agora não tem mais nenhuma novidade na minha boca. E é isso aí. Desabafo do dia. Eu agora vou trocar de assunto, mas eu vou começar outro áudio, só vou parar um pouquinho, porque, cara, eu tô suando. Tá quente, hoje foi o dia mais quente do ano. Na verdade, ontem, né? Acabou de dar meia-noite. Oi, agora é 00:28, eu vou começar a falar sobre outro tema. Eu quero comentar um pouquinho sobre não o pedir desculpas, porque eu já falei sobre isso no vídeo anterior, se eu não me engano. Tá aí, o nome tá ali, tipo, o título do vídeo vai estar escrito o que eu falei. Mas alguma coisa sobre pedir desculpas demais e... Ai, 1000 perdões, eu acho que era o nome. Bom, não quero falar exatamente sobre isso, mas eu quero falar sobre me sentir mal por coisas que eu não tenho muito controle, sabe? Sobre as quais eu não tenho muito controle. Como assim? Gente, a gente, às vezes, eu falo a gente porque eu sei que eu não tô sozinho nessa, mas a gente, às vezes, coloca muita expectativa em alguma coisa. E aí a gente perde a mão. Isso é normal. Por que a gente fica, de repente, sem estar ali com aquele controle em nossas mãos? Por que não? Porque a gente não tem controle sobre tudo. E parece muito óbvio quando a gente fala assim, mas parece que na hora de aplicar isso não funciona. Eu, por exemplo, sempre tô falando, porque você não deve ficar se desculpando por uma coisa que você não fez, isso é muito cringe. Aí, chega a minha vez, eu me desculpo. Tudo bem, eu acabei parando um pouco com esse costume. Mas, assim, não só sobre se desculpar, mas sobre se sentir mal por uma coisa que você não tem controle, uma coisa que não é culpa sua, que só aconteceu, você não tinha como parar aquilo. E, assim, uma das coisinhas que aconteceram nesse encontro aí que tá passando no vídeo, gente, a proposta era que a gente passeasse pela ilha, assim, tava no convitinho, que eu mandei um pouquinho mais pra todo mundo. E aí, o servidor ele caiu. E eu fiquei assim, cara, não, isso não pode estar acontecendo, não agora. Já aconteceu uma vez. E aí eu não queria que acontecesse de novo, aconteceu de novo. Aí eu fiquei assim, perdi a mão disso daqui, o que eu faço? Aí o jogo voltou uns bons minutos depois, acho que umas meia horinha depois. Não sei, foi por aí. E eu fiquei, cara, ninguém vai querer voltar. Poucas pessoas voltaram, normal, porque meio que acabou o clima, né? E tava tarde também. A gente teve que esperar o servidor ligar e tudo mais. Eu fiquei incomodando os moderadores, ninguém me atendeu. Enfim, domingo, né, gente? É no domingo, eu não posso exigir muito das pessoas no domingo. Mas, assim, eu marco domingo porque a gente precisa de um momentinho pra jogar. E um momento bom pra maioria das pessoas é no domingo, que ninguém tá trabalhando, ninguém tá estudando. Quem não pode ir é por causa, sei lá, de outros compromissos como igreja, projeto. RPG também é um compromisso, eu considero. Eu não jogo RPG, eu nem sei o que é direito, mas é um compromisso. E, assim, eu fiquei bem chateado porque era pra gente ver os iglus de todo mundo teve trabalho de criar um iglu. E eu não consegui ver o iglu de todo mundo. As pessoas não conseguiram ver os iglus de todo mundo. Eu fiquei assim, não, isso tá errado. A gente deveria refazer esse encontro. E aí eu remarquei. E antes de eu tomar essa decisão de remarcar o encontro, sabe? Dar uma continuidade, né? Que vai ser lá pro finalzinho de fevereiro. Eu decidi assim, depois de ficar, ai droga, eu sou um péssimo... Como é que fala, sabe? Quando você organiza alguma coisa, você é um péssimo organizador? Só que não é bem isso. Enfim, eu me senti muito mal e eu fiquei assim. Depois eu pensei, cara, eu não tenho nenhum controle, eu nem sou da equipe desse Water Penguin Island. Então eu não posso ficar chateado porque o jogo caiu, porque não foi exatamente minha culpa. Eu marquei o encontro, mas eu não, sei lá, quebrei o servidor. Então assim... não foi culpa minha, eu demorei pra entender isso, mas depois eu fiquei tipo de boa. Só fiquei chateada porque muita gente colocou muito esforço nos iglus. E tinha uma pessoa que até falou assim, que ela meio que criou o iglu dela e daí o servidor caiu, ela voltou pra tentar entrar na conta dela e ela não conseguiu. Então ela perdeu o iglu e perdeu tudo por conta desse crash que o servidor deu. E eu fiquei, não! Cara, eu falei crash, né? Misturei inglês com português. Cringe. Não, peraí, cringe também. Eu não quero, não vou estender isso. Assim... Eu fiquei muito chateada, mas depois eu vi, acho que o mais racional aqui seria a gente remarcar o encontro pra gente poder ver o iglu de todo mundo. E a gente já começa vendo os iglus de todo mundo, certo? Perfeito, pronto, resolvido. Claro que tem algumas pessoas que talvez nem possam ir, mas de repente, assim, se elas quiserem, elas podem mandar
o iglu delas pelo meu chat, aí eu mostro no vídeo, eu coloco uma imagem sem problema nenhum. Eu quero mostrar iglu de todo mundo, porque todo mundo teve trabalho. E assim, gente, o tópico desse vídeo. A gente não tem controle de tudo. E não adianta a gente se culpar. Acho que a coisa mais racional a se fazer é buscar uma solução rápida pra um problema que, de repente, ali te afetou demais. Isso me afetou, fiquei chateado. E ó, imagino que as pessoas que não conseguiram mostrar os iglus tenham ficado ainda mais chateadas. Então, cara, é razoável, assim, que eu tenha marcado outro encontro pra todo mundo poder ver os trabalhos que todo mundo teve. O que é lindo, assim, eu achei maravilhoso que as pessoas tenham tirado esse tempinho, né? E mostrado, assim, a sua arte por meio do iglu. Eu achei isso maravilhoso. Não só com os iglus, mas também com as roupinhas. Eu achei lindo. Apesar do jogo ser um completo bug, eu acho maravilhoso que a gente possa viver isso dentro da ilha do Clube Penguin, que é o Arrow Penguins Island, né? E eu achei bacana. O encontro foi muito legal, tudo bem que teve algumas coisas fora do controle, né? Mas acontece, tá vendo só? É só uma memória agora, eu já resolvi, né? Já marquei um novo encontro, já chamei todo mundo, tá todo mundo convidado. E aí a gente vai finalmente ver os iglus. E aí todo mundo vai ter a chance de olhar de perto, explorar, ver o que tem ali de legal. Vai ser bacana. É isso aí, tem um problema? Encontre uma solução rápida. Se não achar uma solução rápida, não se martirize, porque não vale a pena. Porque se você não tem como resolver alguma coisa, do que adianta você sofrer por aquilo? Falar é fácil, né? Falar é muito fácil, é sempre assim. Mas nesse caso aqui, teve uma solução. Feito, ótimo. E eu sinto que vai ser muito legal, vai ser muito bom. Eu sinto que a gente vai poder ver os iglus de novo e ver os novos iglus pela primeira vez. Vai ser muito bacana. Eu já tô, tipo, meus braços estão tremendo. Ok, é isso aí. Obrigada por terem me escutado. Eu vou passar pro próximo áudio. Oi, gente. Tá, deixa eu continuar. Agora é 00:43 e eu quero comentar sobre amizades. De novo, ai, esse tópico horrível, eu odeio esse tópico, mas bomba, né? É sempre assim. Ultimamente, a minha vida amistosa... Não, como é que eu falo isso? O meu mundo de amizades, ele tá sendo destruído aos poucos. E isso me preocupa demais, eu fico extremamente ansiosa só de pensar. Mas é a vida e eu já entendi que isso vai acontecer, não tem como fugir. Eu só queria relatar isso aqui. Bom, eu adoro meus amigos da internet, só que isso não é sobre os meus amigos da internet, sim sobre as pessoas que aqui moram. As pessoas que eu conheço na vida real. Duas. Assim, eu tenho uma habilidade muito boa de criar colegas, né? Eu falo com todo mundo, eu sou uma gralha, eu não calo a minha boca. Mas eu nunca construo laços fortes com pessoas. E aí eu tenho 2 amigos que eu fiz quando eu tinha, sei lá, os meus... os meus 5, 6, 7 anos, eu não sei. É por aí. Os 2. E a gente é de grupo separado, tá? Um não gosta do outro. Então a gente nunca seria um trio. Mas eu sempre gostei muito da companhia desses 2 amigos. Apesar de eles nunca estarem juntos, eu gostava de ficar tanto com um quanto com o outro. E aí a gente foi crescendo juntos e ficou nisso. Aí aconteceu o seguinte, eu parei de conversar com um deles. Só conversei com uma, né? A guria. E acabou que o Piá eu só abandonei. Mas depois eu voltei a conversar com ele porque ele me chamou. E a gente continuou nossa amizade. Só que nunca foi mais a mesma coisa. E aí... esfria muito rápido, né? Normal, porque não tinha mais aquele sentimento de quando a gente era criança. A gente passava o dia todo juntos. E, enfim. Com a garota, eu senti que nossa amizade esfriou também. E eu fiquei muito chateado por causa disso, porque eu sempre considerei demais. Só que eu percebi que eu não tava mais acompanhando os passos dela. E assim, tudo bem você não falar com seu amigo por 1, 2, 3 meses, isso é normal. O problema é quando você se perde na vida da pessoa. A pessoa não conta mais nada pra você e você não conta mais nada pra ela. Aí eu comecei a perceber que esfriou. E sobre meu outro amigo, eu me perdi. Eu não sinto mais nada, assim. Não tem mais aquela chama. Aquela chama era linda, gente. Eu achava incrível. Eu achava ele, assim, a melhor pessoa do mundo quando eu era uma criança. Aí depois esfriou. Não é que eu odeio. Eu não odeio ninguém. Eu sinto isso. Eu não odeio ninguém. Eu só não consigo me sentir daquele jeitinho de novo. E isso me deixa muito triste, porque mostra que eu cresci. E mostra que eu acabei me perdendo dos meus amigos. Ou talvez eles tenham se perdido de mim. Nem sempre eu vou ser o vilão. Não tem nem bem um vilão nessa história. Tipo, é mais uma ordem natural. Acontece. Não tem como você ficar tentando sair da linha. Não vai rolar. Você vai acabar perdendo uma amizade de repente. Você não tem controle sobre isso. Assim como você pode arrastar sua amizade pro resto da sua vida. O que é lindo e eu adoraria que isso acontecesse comigo, né? Tanto que eu acreditava que isso fosse acontecer. Até que eu percebi que não é bem assim. Ai, eu fiquei muito chateada pensando nisso, mas eu queria muito registrar isso aqui. Eu sinto que eu não tenho mais amigos. E as pessoas que eu conheço na vida real são só colegas. Eu nunca vou contar coisas super específicas sobre mim pra eles, contar minha vida pra eles. Eu só compartilho coisas que todo mundo já sabe. Então não é bem uma super amizade, é coleguismo. E eu sei que o coleguismo, ele é super temporário. O que acontece?
eu tô na faculdade, eu tenho amigos na faculdade, só que esses amigos, eles são temporários, o relógio vai passando, e aí quando a faculdade acabar, eles vão sumir porque cada um segue seu rumo. Assim como foi no ensino médio, assim como foi nos projetos que eu apliquei, assim como foi no trabalho que eu fiz, assim como nas aplicações, assim como em tudo. A gente vai ter um tempo. É diferente quando a gente tem uma amizade com a pessoa. A amizade a gente desenvolve e a gente vai bem fundo. E pronto, a gente é amigo. Isso quer dizer que a gente pode contar um com o outro. Se não tem esse contar, não existe uma amizade, entendeu? Existe um coleguismo. E aí ele é meio que superficial, fica difícil. Eu chamo todo mundo de amigo, isso é padrão pra mim. Só que eu nunca realmente tô querendo dizer que essa pessoa é minha amiga. É só um costume. Oi, amigo, tudo bem? Um amigo que não é bem um amigo, é um colega. Eu não vou deixar ela falar, oi, colega, tudo bem? Isso é estranho. Eu só queria desabafar sobre isso mesmo, porque me mexeu bastante esses tempos. E eu adoraria poder resolver tudo isso, porque eu me sinto sozinho às vezes, sabe? É um momento carente que eu, assim, de repente tenho na minha vida, só que eu não posso fazer nada. Aliás, eu fico na internet, porque na internet tenho vários amigos. E aqui vocês sabem muito mais do que talvez os meus pais que moram comigo desde que eu nasci. Enfim, mas que de repente meu irmão sabe muito mais do que todo mundo, enfim. Mas, caras, eu adoraria que tudo isso se resolvesse. E acho que eu tô acabando por cortar os laços e isso me deixa muito chateado. Eu adoraria poder mudar isso, mas eu não quero cortar os laços. Só que parece que é uma ordem, sabe? Eu tenho que cortar os laços pra eu poder ficar bem, porque eu fico ansioso pensando nisso. Ai, fazer amigos é complicado. Eu espero que depois que cortar os laços com eles, eu nunca mais faça nenhum amigo fora da internet, porque isso dói. E dói muito. E é isso aí, até o próximo vídeo. Isso aqui foi só um desabafo. Socorro.